Nesta noite nós finalizamos a introdução desse grande assunto que iniciamos no domingo passado, o Êxodo. No final desta introdução, nós examinaremos as duas descendências e a promessa da terra prometida, ou a promessa da terra. Como nós vimos no último domingo, Deus escolheu a semana da Páscoa judaica como a semana da paixão do seu Filho. Deus escolheu a libertação de Israel após muitos anos de opressão no Egito, como símbolo da grande libertação que Jesus Cristo, Filho amado, realizaria por meio de sua paixão e, claro, de sua morte e ressurreição. Portanto, se a paixão estava oculta na Páscoa judaica, ao falarmos do Êxodo, nós estamos efetivamente anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. O relato do Êxodo é um antigo anúncio do Evangelho. Se a paixão de Cristo está oculta no Êxodo, se Deus escolhe a semana da Páscoa judaica para ali acontecer a paixão do seu Filho, Deus está dizendo para nós que todo o relato do Êxodo é um antigo anúncio do Evangelho. Nós sabemos que a primeira vez em que o Evangelho foi claramente anunciado, de acordo com a Escritura, foi imediatamente após o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ali no jardim, na terra de Éden, Deus disse à antiga serpente, que Apocalipse nos conta é o diabo e Satanás, Deus disse para ela, em Gênesis 3, versos 14 e 15, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus promete que entre o descendente da mulher e a descendência da serpente haveria inimizade. Esse tal descendente da mulher, Deus diz, feriria ou pisaria a cabeça da serpente, enquanto esta, a serpente, representada por sua descendência, feriria o calcanhar do descendente da mulher. Desde então, ao longo de todo o relato bíblico, ou seja, ao longo de toda a história da salvação, porque a Bíblia se atém a esse tema, a Bíblia é um livro sobre a história da salvação. Desde então, todo o relato bíblico, toda a história da salvação, ou por toda ela, a relação do descendente da mulher com os descendentes da serpente é questão fundamental. Aquilo que nós chamamos de guerra espiritual, na verdade, boa parte disso é o drama da inimizade entre as duas descendências. É isso que a Bíblia está dizendo para nós nas suas primeiras páginas. Essa questão se torna especialmente dramática se nós pensarmos no seguinte: os filhos da serpente serão seres humanos, tanto quanto o descendente da mulher. A descendência da serpente não serão cobras. A descendência da serpente serão seres humanos, do mesmo modo que o descendente da mulher é um ser humano. As duas descendências nascerão entre os homens.
Essa fala de Deus à serpente, em Gênesis 3, 14, 15, a Bíblia já a exemplifica no capítulo seguinte, em Gênesis capítulo 4, quando do ventre da mulher, do ventre de Eva, nascem um descendente legítimo, e do ventre da mulher nasce um descendente da serpente. Gênesis capítulo 4 vai apresentar para nós o primeiro descendente da serpente, nascido de Eva. O nome dele é Caim. Do ventre de Eva saem um filho, Abel, e um antifilho, Caim. O drama das duas descendências, que aparece com cores muito vivas aqui em Gênesis capítulo 4. Esse drama vai atravessar todo o livro de Gênesis, e na verdade vai atravessar toda a Bíblia, tornando-se cada vez maior, cada vez mais complexo, à medida que a raça humana se multiplica sobre a terra. De Abraão, por exemplo, diz a Bíblia, nascem Isaque e Ismael. Isaque será o pai do povo de Deus, Israel, enquanto Ismael será o pai dos árabes, inimigos ferrenhos de Israel. De Isaque e Rebeca nascerão Esaú e Jacó. Jacó, assim como seu pai Isaque, será ancestral do povo judeu. Ele será um dos patriarcas. Um anjo, inclusive, vai mudar o nome de Jacó para Israel. E nós sabemos bem que a descendência de Jacó vai carregar esse novo nome que o anjo, ou que o mensageiro de Deus passou para ele. Os descendentes de Jacó vão se chamar israelitas, ou povo de Israel, enquanto Esaú será o pai dos edomitas, ou dos idumeus, o povo da montanha de Seir, ou da cordilheira de Seir, inimigos permanentes de Israel, o povo de Deus. Os profetas Isaías, Jeremias e Amós anunciaram a destruição perpétua do reino de Edom, cuja capital era Bozra. Isaías 63, verso 1 diz: quem é este que vem de Edom, da cidade de Bozra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este, vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor poderoso para salvar. Jeremias 49, verso 13. Pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bozra se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Amós, capítulo 1, verso 12. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bozra serão destruídas. Aqui nós estamos vendo palavras proféticas sobre a ruína de Deus contra uma descendência má, humana, porém profundamente ligada à antiga serpente. Não vamos falar aqui sobre os achados arqueológicos, mas o que nós temos quanto aos edomitas é o mais desenfreado paganismo. O Senhor Jesus faz clara referência ao drama da inimizade das duas descendências, nascendo por vezes de um mesmo ventre. Citando a profecia de Miqueias, Jesus a aplica aos seus seguidores e diz em Mateus 10, verso 36, palavras do Senhor Jesus: os inimigos do homem serão os seus familiares. Miqueias havia profetizado em Miqueias 7, verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A história do Êxodo se inicia no Gênesis, profundamente ligada às duas descendências.
por causa da fome que assolava a terra, a família de Israel, ou Jacó, se mudou para o Egito. Gênesis 46, verso 26 e verso 27 diz: no total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Preste muita atenção nisto. Quando a Bíblia informa para nós o total de descendentes de Jacó que migrou para o Egito, o texto sagrado parece ter a intenção de usar números simbólicos. Esse total de 70 membros... Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que o texto parece querer usar números simbólicos? Esse total de 70 membros da família de Jacó no Egito inclui, olha só, os filhos e netos que vieram com Jacó. Mas inclui também os netos de Jacó que já haviam morrido. Em Gênesis 46, verso 12, 2 deles são citados, filhos de Judá. São Er e Onã, que já haviam morrido na terra de Canaã, mas eles fazem parte da contagem. Fazem parte da contagem dos 70, também José e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que não foram literalmente com Jacó para o Egito. Eles já estavam lá antes de Jacó chegar. E faz parte dessa contagem também o próprio Jacó. O sentido simbólico do texto é esse. Aqui estão representados, nessa subida dos 70 ao Egito, aqui estão representados todos, de todas as nações, que foram para o Egito, que lá cresceram, mas que de lá saíram libertos. Todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador e Senhor, todos que são libertos do cativeiro espiritual, todos os filhos e filhas de Deus, vivos e mortos de todos os lugares, de todas as idades, estão legitimamente representados na família de Jacó. Em Gênesis 46, todos os salvos, essa é a questão, todos os salvos estão representados na família de Jacó. E há um detalhe histórico aqui muito importante, por isso do número 70. Os povos originários de toda a civilização humana, de toda a humanidade, os povos originários, de acordo com Gênesis 10, são 70. Gênesis 10 vai listar para nós os descendentes de Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. A Bíblia nos diz categoricamente, e não poderia ser diferente, é óbvio, porque somente eles restaram de toda a humanidade, depois do dilúvio. A Bíblia nos diz categoricamente que eles foram os pais de todas as nações. Gênesis 10, verso 32, esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. E se nós contarmos os filhos de Sem, Jafé e Cão, conforme aparecem ao longo de Gênesis capítulo 10, nós chegaremos precisamente a 70 herdeiros desses 3 homens, respectivamente, 26 descendentes de Sem, 14 de Jafé e 30 de Cão, 70. Imediatamente após contar para nós que todas as nações da terra vieram desses clãs, esses homens se tornaram cabeças de grandes grupos familiares. Imediatamente após contar para nós que todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio, a Bíblia inicia um relato crucial para entendermos a história.
o relato da Torre de Babel e da confusão das línguas. O fato é o seguinte: os 70 descendentes dos filhos de Noé estavam, por seus clãs, representados na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas. Ali, ao dividir as línguas do povo, Deus os dividiu em 70 nações originárias. Até hoje, a fé judaica afirma que, em essência, baseando-se em Gênesis 10 e 11, em essência, a terra, olha só, até hoje o judaísmo diz isso, a terra é habitada por 70 povos. Até porque na Torre de Babel surgiram então, e essa é a conclusão judaica, 70 línguas originárias. Nós sabemos que há umas 7.000, pelo menos, 7.000 línguas no mundo segundo pesquisas. Entretanto, muitas são variações de uma língua ancestral, de uma língua que existiu no passado. Por exemplo, português, espanhol, italiano, francês e outras línguas vieram do latim, mormente do latim. A ligação dessas coisas é tamanha, então nós estamos entendendo por que o relato de Gênesis faz questão de dizer que são 70 os membros da família de Jacó que descem para porque são 70 os povos da terra. E na família de Jacó, todos esses povos estão devidamente representados. A ligação dessas coisas é tão importante para o texto bíblico, que não é sem motivo, Jesus era judeu, não é sem motivo que o Senhor Jesus enviou 70 mensageiros às cidades aonde ele iria. Assim como os 12 filhos de Jacó se tornaram pais das 12 tribos de Israel, a Bíblia diz que Jesus escolheu 12 homens para serem os pais da igreja. Vocês estão aí? 12 homens fundaram a nação de Israel. 12 homens na escolha de Jesus se tornaram os pais da igreja. Assim como os 70 povos da terra foram representados pelos 70 membros da família de Jacó que foram para o Egito. Depois de enviar os 12, Jesus enviou ainda 70 homens a anunciar o Evangelho. O que Jesus queria demonstrar com isso? Que ele veio salvar todos os povos da terra. Esse é o ensino simbólico do ato de Jesus que fez todo sentido para os judeus. Ele veio salvar a todas as nações. Ele não é o salvador dos judeus. Ele não é o salvador dos brasileiros. Jesus Cristo é o salvador de todas as nações da terra. Lucas 10, verso 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Observa a força dessa expressão. Claro que ela possui caráter profético. Está sendo dito sobre o grande convite da salvação. Retornemos ao Êxodo. Todos os povos da terra estão representados na família de Jacó, descendo ao Egito. Antes de nós prosseguirmos, nós precisamos tomar cuidado com o estudo dos símbolos, os símbolos sagrados, os símbolos bíblicos. Porque nem todos os elementos que compõem o símbolo estão relacionados à coisa que ele representa, evidentemente. Por exemplo, Gênesis capítulo 41 nos conta do famoso sonho de Faraó. O faraó que se tornaria amigo de José, não o faraó opressor. Mas o faraó que se tornaria amigo de José, ele sonha com 7 vacas magras que sobem do rio Nilo e devoram 7 vacas gordas. Pergunto a vocês, por favor, alguém responda, alguém do auditório. O que simbolizavam as 4 patas e o rabo de cada uma daquelas vacas?
Alguém tem a resposta? Nada, absolutamente nada. Aquilo não significava nada. Eu faço essa ressalva para dizer o seguinte: Jacó, quando desceu ao Egito, foi para o Egito por ordem de Deus. Em Gênesis 46 nós lemos sobre isso, versos 2 e 3. E falou Deus a Israel, no caso Jacó, em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ou seja, José estará contigo no evento da tua morte. O Egito agora serve para nós como símbolo não da vida longe de Cristo, porque Deus mandou o faraó ir para o Egito. O Egito agora serve para nós como símbolo do mundo natural imperfeito. E nós vamos voltar a isso adiante. Antes eu preciso fazer parênteses. Ninguém que dá as costas para Cristo e sua igreja, ou seja, simbolicamente essa pessoa abandona a terra prometida. Ninguém que dá as costas para Cristo e sua igreja, voltando para o mundo, simbolicamente retornando ao Egito. Então a gente volta ao primeiro sentido que a gente vem usando para o Egito, né? Aquele cativeiro espiritual. Ninguém, repito mais uma vez, que dá as costas para Cristo e sua igreja, voltando para o mundo, está obedecendo a uma ordem de Deus. Deus, por vezes, por sua graça, até pode extrair disso algo bom. Mas a eventual manifestação da graça de Deus não torna justo o pecado humano em hipótese alguma. O erro humano sempre será erro. Jesus disse em Lucas 9,62, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás serve para o reino de Deus. Pedro escreve no 2º capítulo da sua 2ª carta, 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas, olha o que Pedro vai dizer. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. A Bíblia não contemporiza o tema do afastar-se do caminho, dizendo, foi vontade de Deus. Em canto nenhum a Bíblia diz isso. Deus, repito, Deus até pode se servir disso para algo bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é gracioso, mas isso essencialmente é maldição, não é bênção. Deus até pode transformar a maldição em bênção, mas isso é um mistério, e não há garantia de que isso vai acontecer. Diferente daqueles que abandonam o Senhor e vão para o Egito espiritual, Jacó desceu para o Egito, um Egito geográfico, é claro, com a bênção de Deus. E mais, a Bíblia diz que ele estava investido de autoridade divina. Quem anda debaixo da bênção está investido de autoridade. Um dos modos como essa autoridade na vida de Jacó se manifestou no texto bíblico é absolutamente surpreendente. Gênesis 47, verso 7.
E trouxe José a Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Diga comigo, Jacó abençoou a Faraó. Verso 8, estamos lendo Gênesis 47. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus. E aqui Jacó usa de etiqueta, porque ele está diante de um homem que era inclusive venerado como divindade. Jacó, usando de etiqueta, diz o seguinte: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Verso 10, de novo, olha só, e Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. Há quem, analisando o texto no original hebraico, diga que essa bênção de Jacó, que aparece aqui por 2 vezes, sobre o Faraó, seja apenas uma saudação. Mas, mesmo que, eu vou até admitir que isso seja verdade, mesmo que a bênção de Jacó sobre o Faraó seja apenas uma saudação, salta aos olhos que de modo inteiramente pacífico, e é isso que o texto à continuação vai dizer para nós, olha só, que de modo inteiramente pacífico, os versos seguintes nos apresentem os egípcios e os cananeus, dando-nos a entender que Canaã estava debaixo do poder político do Egito, que os egípcios e os cananeus, é surpreendente, eles passam a entregar pacificamente ao Faraó, na pessoa de José, como administrador de toda a terra do Egito, todo o dinheiro, todos os rebanhos, todas as terras e a si mesmos como escravos em troca de comida. Não há motim, não há guerra, não há nenhum relato no texto de qualquer insurreição nesse momento histórico. Simplesmente, o texto diz para nós que o Faraó dos dias de José foi extremamente abençoado. Então eu quero crer que de fato quando Jacó, o patriarca, abençoou o Faraó, ou quando as nossas traduções dizem abençoou, elas não estejam, a ideia do texto não seja apenas saudou, mas é a saudação judaica que derrama a bênção sobre o outro. Jacó já fez isso, e as bênçãos recaíram sobre o Faraó. Mas Jacó, eu disse a vocês, ele desce para o Egito, seguindo a voz de Deus, e porque ele está debaixo da bênção de Deus, ele está investido de autoridade. A Bíblia diz para nós que Jacó, ao ir para o Egito, acaba sendo consolado no Egito. O texto de Gênesis capítulo 37, verso 2, narra que José viveu 17 anos com seu pai Jacó, antes de ser vendido por seus irmãos a uma caravana que por sua vez o vendeu como escravo no Egito. Então, por quantos anos Jacó teve seu filho José consigo? 17. O texto é claro. Foi aos 17 anos que José foi vendido para a caravana que ia para o Egito. Ok. Agora, Gênesis 47. O texto que fala sobre Jacó descendo ao Egito e abençoando 2 vezes o Faraó, esse mesmo texto vai afirmar para nós que Jacó viveu 17 anos no Egito em companhia de seu filho José. O nome disso é consolação. Consolação. O Faraó, diz o texto, concede a Jacó e seus filhos a melhor parte da terra do Egito, para a criação dos rebanhos de ovelhas, a terra de Gósen. Ainda assim,
Jacó insiste com José. Jacó está já à beira da morte. Ele sente a proximidade da morte. Em Gênesis 47, versos 30 e 31, ele diz para José que faça um juramento, que prometa. Em outros termos, Jacó diz: jure que você não deixará meu cadáver no Egito. Leve o meu corpo e o sepulte em Canaã. Mesmo que eu já esteja morto, é isso que Jacó está dizendo, mesmo que eu já esteja morto, leve-me para a terra prometida. A terra que Deus garantiu dar a mim e aos meus antepassados. Nós dissemos há pouco a vocês que o Egito agora nos serviria como símbolo não da vida longe de Cristo, mas do mundo natural imperfeito. E para todos aqueles que seguem a Cristo, esta era imperfeita, neste mundo imperfeito, isso será substituído por novos céus e nova terra perfeitos. A mente do escravo do Egito, e eu volto a falar sobre o Egito espiritual aqui, o homem sem Cristo, pensa que não existe uma terra melhor. Na prática, a falta de perspectiva do escravo diz que não há nada melhor que isto. O escravo não vive em função do paraíso. Ele não vive em função dos novos céus e nova terra. Porque para ele, a vida no paraíso não é uma certeza. A única certeza que ele tem é do agora. Ele precisa viver o agora. Só quem vive no Egito como filho livre de Deus, e aqui eu mudo o sentido de Egito, não estou falando mais do Egito espiritual. Só quem vive no Egito, esse mundo natural imperfeito que agora estou chamando categoricamente de Egito, a semelhança da ida de Faraó de Jacó e sua família para o Egito. Eles não foram para o Egito espiritual. Eles foram para o Egito meramente terreno. Eles eram homens com a mente livre. Só quem vive no Egito como filho livre de Deus consegue enxergar a existência de uma verdadeira terra prometida. Temos aqui alguém que se entregou a Cristo realmente. Você vê uma terra perfeita. Você sente o cheiro das águas. Você vê. Não com os olhos naturais. Você vê com os olhos da fé. Isso te impulsiona a não viver em função deste Egito natural. A viver em função, diga comigo, viver em busca da verdadeira terra prometida. Aleluia. Deus prometera a Jacó, Deus prometera ao pai de Jacó, Isaque, Deus prometera ao avô de Jacó, Abraão, a terra de Canaã. Jacó, portanto, possuía uma pátria, e mesmo que estivesse no Egito, ele jamais seria parte do Egito. Quantos aqui ainda estão no Egito, no sentido de ser um mundo imperfeito, uma era imperfeita? Quantos aqui estão no Egito? Mas a mente de vocês, a nossa mente, a minha mente, não é cativa de um Egito espiritual. Deus nos prometeu uma terra. No caso dos patriarcas, literalmente, lhes prometeu uma terra, Canaã, uma terra literal. O pedido de Jacó a José, por causa disso mesmo, servia de exemplo para gerações futuras. Quando Jacó olha para o seu filho e diz: eu vou partir, mas eu não quero que meus restos mortais permaneçam aqui no Egito. Jacó está dando uma lição, inclusive, repito, para gerações futuras. A terra da promessa é o único lugar onde verdadeiramente se deve fincar raízes.
a terra da promessa. Por melhores que fossem as condições da família de Jacó, dos membros da família de Jacó, no Egito, por melhor que fossem recebidos como estrangeiros no Egito, a atitude de Jacó, dizendo para José: leva os meus restos mortais embora daqui, quando vocês saírem daqui para a terra que Deus prometeu para mim e para os meus antepassados, leva os meus restos mortais. Jacó está dizendo: por melhor que sejam as condições de Israel, como povo estrangeiro, ele não deve se adaptar a nenhuma terra estranha, mas deve manter o coração e os olhos fixos na terra da promessa. Só se Israel fizesse assim, Deus faria deles uma grande nação. Olhos na terra da promessa. No último capítulo do livro de Gênesis, é dito para nós que José faz aos seus familiares o mesmo pedido. O mesmo pedido que seu pai Jacó lhe fizera. Aliás, o livro de Gênesis se encerra com isso. Esses são os últimos versículos do livro de Gênesis. Noutros termos, José vai dizer para os seus parentes: a noite do exílio, esse tempo de ficarmos fora da nossa terra, isso terá fim. Façam meus ossos subir daqui. Agora, há um detalhe teológico aqui muito interessante. A Bíblia, em parte alguma, diz que uma pessoa indo para um lugar santo está descendo. A Bíblia não usa o verbo descer para se referir à ida a um lugar sagrado, a um lugar de culto. E a Bíblia jamais utiliza o verbo subir para um lugar espiritualmente inferior. Jacó e agora José sabem que a terra da promessa sempre será superior a qualquer outra terra, e por isso eles dizem, ambos dizem, em tempos diferentes, mas dizem a mesma coisa: leve os meus restos mortais para longe daqui, quando vocês subirem para a terra prometida. É um subir teológico, não é geográfico. A firmeza de Jacó e de José espelha justamente a firmeza da promessa de Deus. É baseado na força da promessa de Deus que José diz o que diz em Gênesis 50, de 24 a 26. Eu morro. Daqui a pouco é a minha partida. Eu morro. Elohim vos sancionará, vos confirmará. E José repete: ele vos sancionará. Ele vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, a meu bisavô, a meu avô e a meu pai. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Meu irmão querido, minha irmã querida, nosso querido convidado, nossa convidada querida, aqueles que vivem em função desta vida, que não vivem em busca da terra prometida, isto é, a Jerusalém celestial, esses estão se excluindo da promessa de Deus. Por mais que eu e você prosperemos nesta terra imperfeita e nesta era imperfeita, nós jamais encontraremos descanso definitivo aqui. O descanso definitivo somente é possível na terra prometida.
Miqueias capítulo 2, verso 10 diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 9 diz assim, diga comigo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, aquele exemplo de Israel, do Israel que caiu no deserto, porque se afastou do Deus da promessa. Eu quero encerrar com o testemunho real de um jovem, na época com 21 anos, soldado do exército americano, trabalhando na base aérea de Langley, na Virgínia. Esse jovem chamado Chase Skylar DeMayo, ele, no dia 1º de abril de 2008, foi encontrado inconsciente no seu alojamento. Ele nunca foi usuário de drogas, não era alcoólatra, tinha uma saúde perfeita, um militar jovem, saudável, mas foi encontrado no seu apartamento, no seu alojamento, desacordado. Foi levado para o centro médico da base. Foram feitos vários exames, radiografia, ultrassom, vários exames. Os médicos não acharam absolutamente nada de errado com o Chase, mas ainda assim deixaram-no em observação. Passado algum tempo que ele estava em observação, ele começou, diz ele, a sentir uma oscilação, uma zonzeira, mas ele estava na cama, mas era uma zonzeira, diz ele, que era como se o quarto estivesse se derretendo. Ao mesmo tempo ele começou a ver uma luz forte no quarto. Quando ele estava vendo isso e tendo a sensação do quarto se derretendo, ele que estava sendo monitorado, o monitor começou a apitar, e uma enfermeira entrou correndo no seu alojamento. Em seguida veio outra enfermeira, em seguida outra enfermeira, em seguida um médico. E de repente, quando ele viu, estava toda uma equipe em volta dele, porque ele estava sem motivo aparente, morrendo. Quando os médicos estavam e enfermeiros naquele frenesi dentro do alojamento, na base aérea americana, ele viu uma pessoa se aproximar, um homem, vestido com uma túnica branca, se aproximar e começou a acariciar o braço dele. Segurou a mão dele e começou a acariciar o braço dele. E aquele homem disse: não tenha medo, está tudo bem. E ele pensou: como está tudo bem se eu estou vendo essa agitação total aqui no quarto? E ele foi virar a cabeça para olhar para aquele homem, mas aquele homem gentilmente travou o queixo dele, não permitindo que ele olhasse. Aquele homem disse: você vai sentir uma dor, mas não tenha medo. Ele disse que a equipe começou a trabalhar no seu corpo, fazendo injeção, fazendo uma série de procedimentos, e de repente ele olhou para o monitor cardíaco, e o monitor cardíaco, a curva simplesmente ficou linear, apitou, e ele sentiu uma violenta dor. Ele diz, a dor era muito forte, e a sensação gelada no peito. Quando eu estava sentindo aquele gelo, o gelo mais frio que você possa sentir, diz ele, quando eu estava sentindo aquele gelo no meu peito, simplesmente aquela luz que estava no teto ficou absolutamente forte e ela me sugou. Quando ela me puxou,
ela se transformou como que, e agora ele tem imensa dificuldade no relato, dizer exatamente qual foi a experiência dele, era como se aquela luz fosse um veículo, ela começou a me transportar, e eu estava dentro de um túnel que não tinha fim, e não tinha paredes no túnel, tudo que havia em torno de mim eram asas, e aquelas asas modulavam o tempo todo. Eu estava sendo levado em alta velocidade para um lugar que eu não sabia qual era, mas no meu coração havia muita alegria, eu estava em perfeita paz. De repente eu estava num lugar, ele diz um jardim, mas não dá para se chamar aquilo de jardim, era muito, muito mais belo que qualquer quadro que possa ser pintado na terra. Chase, que hoje trabalha com veteranos do exército americano, ele tem um ministério voltado para eles, diz: o azul era o mais perfeito que eu já vi no céu. As flores que cobriam todo aquele campo eram de uma beleza que não há na terra, e eu nunca vi nada parecido na terra. Eu estava ainda entendendo, ou querendo entender onde eu estava, quando de repente vi um homem vestido com vestes brancas à minha frente, e um menino de 4 anos mais ou menos de idade. E aquele menininho tinha as suas bochechas bem destacadas, e os cachinhos dourados em torno da orelha, e aquele menininho estava muito feliz, mas ele tinha a cara de um menino travesso, e de repente aquele homem se abaixou, tocou nas costas do menino, e o menino saiu correndo. Quando o homem fez isso, ele se virou e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu soube naquele exato momento que eu estava diante de Jesus. E ele era exatamente o mesmo homem que tinha estado comigo no quarto da enfermaria. Era o mesmo homem. Ele olhou sorrindo para mim. E eu entendi que aquele menino de 4 anos era eu. Eu tinha total aconchego em Jesus. Havia toda a paz e toda a alegria naquele lugar. Jesus olhou para mim, sorriu e disse: você terá que voltar. Você terá que voltar para dizer às pessoas que elas devem amar, que elas devem sorrir, que elas devem fazer os outros felizes. Quando Jesus falou aquilo, ele diz: eu fiquei em paz, porque eu sabia naquele exato momento que aquilo era o plano perfeito. De repente, eu estava retornando para o meu corpo. Ele diz, era como se eu estivesse afundando. E quando eu acabei de afundar, eu estava no meu corpo. Mas não estava mais naquele quarto da enfermaria, estava em outro quarto. Eu abri os olhos, não havia ninguém no quarto. E eu me forcei a dormir, porque eu pensei, será que eu tive um sonho? Eu quero voltar a ter aquele sonho, porque foi muito bom. Eu tentei me forçar a dormir, mas nada aconteceu. Eu demorei 12 anos para contar essa experiência. A equipe conseguiu ressuscitá-lo, essa é a moral da história. Reanimá-lo. Mas ele efetivamente tinha tido uma experiência com Jesus. Ele diz, eu demorei 12 anos para contar. Porque as pessoas, de um modo geral, diriam, quem é você, Chase, para dizer que foi ao paraíso e voltou? As pessoas não acreditariam. Colegas meus na base não acreditariam que existe vida após a morte. Mas depois de 12 anos, ele se arrependeu, porque ele tinha uma ordem,
e passou a obedecê-la. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: existe um paraíso. Há outra coisa do lado de lá. E a Bíblia nos ensina que quando Cristo voltar, não haverá mais distância entre céus e terra. Haverá uma única realidade, da qual farão parte todos aqueles que se renderam a Jesus Cristo. Nesta noite, o apelo do Senhor para nós é: renda-se a Cristo. Almeje o paraíso. Seja parte da descendência santa que vai esmagar a cabeça da serpente. Seja parte dessa história. Que Deus possa se revelar a você e a mim. E Deus possa usar as nossas vidas para a sua glória, para o seu louvor. Que o Senhor nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.